Queridos, falando agora sobre o nosso assunto de hoje, nosso tema nessas duas falas, hoje de manhã e hoje de noite, isso é protetor solar, a vida debaixo do sol com seus deleites e também possíveis queimaduras. Vou fazer isso a partir de duas mensagens em Eclesiastes e estou muito honrado de participar desse evento e feliz pela oportunidade de conhecer pessoas e aprender com homens que muito admiro, como Heber, Jonas, o Vinícius e o Mac, que eu estou conhecendo aqui agora. Sou grato a Deus pela oportunidade de falar a vocês e penso que o time todo juntos vamos compor um quadro melhor do que poderíamos apenas um de nós sozinhos. Então, nas minhas palestras, eu quero ajudar você a sair da conferência mais preparado para enfrentar a vida debaixo do sol, para lidar com esse mundo do jeito que ele é de fato. E claro, com isso todos nós temos o mesmo objetivo, sermos inconformados neste mundo, em todas as áreas da vida. Meu objetivo em particular, complementando o que outros preletores vão fazer, é ajudar a pensar você a lidar com as coisas boas que Deus fez e deu. Como que a gente utiliza as coisas boas desse mundo? Qual o desfrute, qual o limite, qual é a forma? Podemos mesmo desfrutar dessas coisas? Na vida debaixo do sol, como não nos queimarmos? Essas mensagens, espero, servirão de filtro solar para vocês. E vamos pegar duas passagens de Eclesiastes. A primeira da manhã, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 2, versos 1 a 11. Que a Bíblia nos faça mais sábios. Olha, Eclesiastes não é difícil de achar. Se você achar Salmos, tranquilo, você passa mais um pouquinho em Provérbios, Eclesiastes já encontrou. Eclesiastes 2, de 1 a 11, peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Escute com atenção, fé e amor a leitura da santa palavra do nosso Deus. Eclesiastes 2, verso 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Agradecemos, Deus bondoso, por Salomão, e por ele ter registrado essas palavras, na direção e inspiração do Teu Espírito. Pedimos que com o mesmo Espírito Santo, Senhor, trate os nossos corações nesta manhã, para que possamos crescer, em nome de Cristo. Amém. Queridos, flores são algo bastante curioso. Já parou para pensar em flor? Deus fez uma diversidade infindável de flores para povoar, para colorir, para deixar o planeta mais cheiroso. E nós nos envolvemos com flores de diversas maneiras. Vocês devem ter visto flores bonitas por aí, ao redor do hotel. Nós damos nomes de flores para as pessoas. Já parou para pensar nisso? Tem alguma rosa aqui, por exemplo? Alguma margarida? Algum crisântemo? A gente dá essas coisas. E a gente usa flores para os mais variados fins. A gente usa flor para embelezar o ambiente.
A gente usa flor para falar de sistemas teológicos. A gente usa flor para a gente mostrar que ama e que se importa. Nós usamos flores para homenagear alguém na morte. Nós fazemos um monte de música sobre flores. Rosa de Pixinguinha, Flores dos Titãs. O Cravo Brigou com a Rosa, que é uma música trágica. Para pensar nela depois. Nós usamos flores porque flores trazem para a gente um inexplicável senso de beleza. Deus colocou flores nesse mundo para nos lembrar também que beleza importa. Que a vida não é acerca apenas de resultados, processos e eficiência. Flores têm sua beleza e foram projetadas por Deus para atrair abelhas, por exemplo, e assim polinizar, espalhar o pólen e perpetuar a vida. E como as abelhas são atraídas para as flores e isso acaba servindo um propósito maior, nós também. Nós somos projetados por Deus para sermos atraídos pela beleza e as coisas boas desse mundo, mas para um propósito também maior. Nós fomos atraídos pelo encanto e os prazeres desse mundo. Deus nos fez assim. Foi Deus que colocou receptores de beleza aí dentro do seu coraçãozinho. Mas Ele não te fez um amante da beleza e alegria como se isso fosse o fim. Nós temos as flores, por assim dizer, que nos atraem nesse mundo, mas elas não são o final da história. John Piper certa vez perguntou, por que nós assistimos à Copa do Mundo? Por que nós assistimos ginástica olímpica? Por que vamos ao Grand Canyon, aos Alpes, ao oceano? Por que a gente quer chegar perto de coisas grandes, belas, magníficas e excelentes? Porque nós fomos criados para isso. Está para começar a Copa do Mundo de futebol e nossos olhos vão querer ver grandes coisas. E Ele nos fez amar essas coisas, atenção, para que por meio delas nós voltássemos nossos corações a Ele. E a tragédia da vida humana diz respeito, muitas vezes, a nós acharmos que a vida consiste nas coisas boas do mundo, como se elas fossem a própria finalidade de existirem. E hoje Salomão, na palavra de Deus, vai te mostrar que não é assim. Hoje nós veremos que as coisas belas e boas da vida devem servir para nos direcionar ao Criador. As coisas belas e boas da vida devem servir para nos direcionar ao Criador. Se você tentar usar de outra forma, vai virar poeira na tua mão. Não vai servir de nada. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeira coisa que eu quero trazer para você hoje é como diversão e prazeres não satisfazem o coração inquieto. Salomão, identificado ao longo do livro como o pregador, escreveu este livro, Eclesiastes, para lidar com um sentimento que é muitas vezes difícil de traduzir, mas que você conhece muito bem. A dificuldade que nós temos de conciliar no coração, por um lado, a futilidade da vida debaixo do sol, com a sensação que a gente tem, por outro lado, de que as coisas são boas e valiosas e a gente gosta delas. A gente olha as coisas desse mundo e sabemos, são boas, belas e prazerosas, e todo mundo já experimentou isso. Mas todo mundo também já experimentou o fato de que essas coisas não satisfazem de fato o coração. Se você pegar para ler o livro, você vai ver que no capítulo anterior, o pregador, Salomão, passa um bom tempo investigando a questão do conhecimento. Ele tentou de várias formas satisfazer o coração com o saber. Mas ele viu que isso, em última instância, não resolvia, não trazia o que ele buscava. E mais do que isso, só fazia aumentar o conhecimento e aumentar a tristeza. Ele decidiu, então, conduzir um experimento. Investigar se, quem sabe, no prazer, na diversão, na beleza, ele vai encontrar o que ele busca. Entenda, prazer e diversão não são algo intrinsecamente ruim ou mal. Há um uso bíblico legítimo, não é o foco agora, de noite a gente volta no uso bom. Agora veremos o pregador tentando usar essas coisas como um substituto para Deus, como um ídolo. Isso é um problema. E ele fala primeiro sobre isso, sobre alegria e diversão. Olha versos 1 e 2 de novo na sua Bíblia. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria disse, de que serve? Eu disse comigo, vamos, prova da alegria, goze, pois, a vida. Salomão decidiu que iria achar formas de preencher o seu tempo com alegria, com riso, com entretenimento. E assim, quem sabe, ele consiga abafar o som choroso que insiste em sair do coração tantas vezes. Assim, quem sabe, ele consiga dormir. Um experimento controlado, para ver se a vida está nessas coisas. Pode ser, né? Que a vida consista em encher o coração de alegria e coisas diversas, para fazer a vida funcionar. E eu acho que você se identifica com isso, não? Porque muitas vezes na nossa vida é a promessa de uma alegria que faz com que a gente siga em frente. Quantas vezes a gente atura o trabalho, atura a faculdade, porque o que nos faz sorrir é imaginar que no final do expediente a gente vai lá e sair namorar.
comer um cachorro quente com a cremosa, que eu vou ao cinema, que eu vou correr no parque, que eu vou jogar bola. Quantas vezes a semana passa dolorida na faculdade, mas você sabe que de noite você vai assistir o seu seriadozinho sobre roubos em Madrid, ou detetives sociopatas altamente funcionais em Londres, ou usinas nucleares na Alemanha, ou seja o que for, e o teu coração vai descansar. Quantas vezes a semana passa e nos alegramos com a perspectiva de que sexta-noite está chegando, ou o futebol de quarta-noite, ou o videogame que te espera, seja o que for que alegra o teu coração. Às vezes a gente acha, a vida está uma tragédia, mas pelo menos eu tenho isso. Qual que é a conclusão de Salomão acerca disso? E é vaidade também. O riso é a loucura, a alegria de que me serve. Tudo isto era a vaidade de Salomão. A palavra usada por Salomão aqui é um pouquinho difícil de traduzir, não é vaidade no sentido da moça que passou tanto tempo olhando no espelho e mudando o figurino que perdeu o começo da palestra na conferência. Não é esse tipo de vaidade. Ele está falando de algo que é efêmero, algo difícil de segurar, como se fosse um vapor, como se fosse aquele bafinho que quando você está andando de noite, sim, vindo aqui para a conferência e está gelado, você conversa e sai aquele vaporzinho, sabe? É isso que ele está falando, a vida é isso, essas coisas são, você tenta agarrar e some. Está ali um instante eu vi essa alegria, eu vi encher meu coração, mas sumiu, desapareceu. O projeto de encher o coração com alegria e diversão é esse, é vapor. Sim, o riso é bom, é claro que é bom, quem não gosta de rir, mas é vapor. A palavra utilizada aqui no verso 2 do riso disse é loucura. Jay Adams explica que é parecido com um sentimento que é meio fingido, e Jay Adams compara aqueles programas de televisão de comédia que tem uma risada pronta, sabe? Você está assistindo e ri sozinho porque te diz, agora você ri, tá? Agora é hora de você rir. É algo que é meio hipócrita. A risada quase sempre só mascara o que a gente sabe que está por trás. Em Provérbios, a Bíblia nos diz que até no riso tem dor o coração. E o final da alegria é tristeza. É que nem férias. É que nem final de semana. É que nem conferência fiel. Já começa acabando. Ah, que legal, vai começar. Aí começa e já está acabando. Já foi o primeiro dia, gente. Já perdeu o primeiro dia. Já está no segundo, daqui a pouco acabou. Se você colocar o coração nessas coisas boas da vida, elas somem. Salomão tenta então de diversas formas encontrar prazer. Olha o que ele diz no verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Veja, Salomão faz referência aqui ao vinho, ele embarca num projeto, vamos ver se o vinho resolve. E parece que não era uma entrega abandonada, era mais um experimento controlado. E você sabe muito bem que dar-se ao vinho é uma das formas mais comuns da nossa sociedade tentar apagar as dores. Há algumas maneiras que as pessoas tentam achar que o álcool é que vai resolver a inquietação do coração. A primeira delas é a dissolução mesmo. Quem sabe um gole resolva, quem sabe uma garrafa de uísque ou uma garrafa de cerveja consigam apagar as vozes que ardem no meu coração, quem sabe? O grande Douglas Wilson certa vez disse que se nós tirássemos o álcool da sociedade, a indústria musical entraria em colapso. De fato. E o Wilson mostra para a gente que a Bíblia mostra 5 usos, pelo menos, do vinho. Há o uso sacramental na ceia, há o uso celebratório, Salmo 104 fala desse, há o uso de matar a sede, há o uso medicinal, lá em 1 Timóteo 5, há um uso estético do prazer, João 2, a festa de casamento, e o único uso proibido é o de embebedar, de embotar os sentidos, de buscar achar a vida nessas coisas. E é justamente esse o maior uso que as pessoas tentam fazer do álcool. A segunda maneira, talvez seja o que ele fez, é de não deixar a sabedoria de lado. Há mais de uma forma de interpretar o que Salomão diz aqui. Provavelmente o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, mesmo na bebedeira, mesmo quando eu me entreguei ao vinho, eu continuava sábio, de uma certa forma, eu continuava prodigiosamente inteligente, mas eu fiz uma espécie de um experimento controlado. Eu vou me tornar um apreciador, eu vou testar, eu vou degustar, eu vou amar o vinho. Aprender, curtir, desfrutar, vou apreciar as coisas boas dessa vida. Talvez por meio de aprender a apreciar as coisas boas dessa vida, eu encontro o sentido final. E Salomão, por certo, provou das melhores safras, das melhores iguarias que era possível a um rei provar. Mas ele sabe que não resolve. E a gente sabe que não resolve também, mas a gente segue tentando. Talvez não com vinho, mas com outras coisas, talvez com comida, talvez com café gourmet,
com cervejas artesanais, com queijos finos, com hambúrgueres artesanais, com os melhores restaurantes que eu posso pagar, ou que eu não posso pagar. E a gente vai tentando. Quem sabe se eu desfrutar das coisas boas que embotam os sentidos, a gente consiga achar a vida. E Salomão fala, tentei. Não achou. Mais adiante, Salomão fala de como procurou no sexo essa satisfação que lhe faltava. Olha, verso 8, segunda parte, olha o que ele diz. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Nem privei o coração. Salomão então embarca em outro experimento. O experimento de tentar fazer aquilo que praticamente todo homem no mundo achou que seria o céu na terra. Uma mulher atrás da outra. Esse foi o caminho que Salomão tentou. Quem sabe, Salomão pensa, se eu tiver um amor em cada porto, uma mulher diferente a cada dia, quem sabe assim, meu coração se aquiete. E ele se fartou de inúmeras mulheres. 1 Reis nos dá os números. 700 esposas, princesas e 300 concubinas. E vinham de diversas nações, da África, da Ásia, de perto, de longe, nada que os seus olhos queriam. Salomão se privava. Salomão diz, ele achou que nisso, que no desfrutar das mulheres, na intensidade, na variedade, no prazer, ele iria encontrar algo de fato duradouro. Mas logo ele percebeu que nenhuma mulher sacia o coração, e nem 5, nem 50, nem 500. Porque a saciedade do coração não está nisso. Ele está querendo buscar em algo humano aquilo que humano nenhum pode satisfazer. Nem no relacionamento sexual. Talvez seja isso que você vem procurando. Talvez seja por isso que você visita aquele site de pornografia todo dia. Talvez seja por isso que você sonha em fazer certas coisas e não tem coragem. Não são poucos os homens que olham deslumbrados as conquistas sexuais de artistas e futebolistas e sonham com isso. Não somente os homens que podem cair nesse falso caminho, não são poucas as moças também que gostam de agir e pensar como colecionadoras, mesmo nas igrejas muitas vezes, que se alegram em olhar ao redor do salão e falar, peguei, e assim vai. Vou pegar aquele ali agora, aquela lá aqui. E tantos caem nessa. Queridos, Salomão está dizendo para você que não vai resolver. A vida não está nessas coisas. Todos nós já tentamos, de alguma forma, usar a diversão e as coisas boas para escapar. Quando você está triste, você vai lá e se esbalda de fazer compras. Quando você fica chateadinho porque o crush não te deu atenção, você come um pote de sorvete, um pote de Nutella, ou uma panela de brigadeiro, ou todas as três coisas. Quando você está incomodado com algo e a melhor forma de apagar isso tudo é ir para a balada. Vamos nessa. Essas são algumas das coisas, algumas das distrações. E elas são infindáveis, são muitas outras que a gente podia adicionar aqui. Esportes, por exemplo, talvez você não se entregue a essas coisas, mas você se entrega aos esportes, torneio após torneio, mesa redonda após mesa redonda, ou então ao exercício. Quem sabe malhando muito e suando muito e ficando durinho, eu encontre a vida. Ou viagens, quem sabe, viajando o tempo todo, e quando eu não estou viajando, eu estou planejando viagem. E aí eu escapo disso, ou a leitura. Eu deixo a minha mente entrar em mundos fictícios e maravilhosos, e aí eu esqueço da minha vida ruim. Veja que essas coisas não são todas necessariamente perversas, muitas delas são boas, coisas que Deus nos deu. Mas o problema é você achar que a vida está nelas. Queridos, Deus criou um mundo cheio de possibilidades de diversões. É assim desde o jardim. Pense em Adão e Eva no jardim. Não havia nenhuma restrição à diversão sadia e na hora certa. Adão e Eva podiam nadar no rio, qualquer um dos rios que tinha lá. Podiam subir nas árvores, ficar lá em cima da árvore. Podiam fazer amor. Adão e Eva podiam andar de elefante, treinar papagaio a falar, nadar com golfinho, jogar bolinha para os cachorros, comer quase todas as frutas. O problema não está nas coisas boas desse mundo, mas em como Salomão tentarmos achar a vida nessas coisas. Nós somos, queridos, naturalmente atraídos para os prazeres e as diversões, mas se acharmos que ali está a vida, nós só vamos nos frustrar, é o que Salomão está dizendo. Vamos ficar como Salomão, tentando pular de uma coisa para outra, ou variar a dosagem. Essa dosagem de álcool não resolveu, vou aumentar. Essa dosagem de variedade e quantidade de sexo não resolveu, vou aumentar. Essa dosagem de videogame, de esporte, de sono, de comida, seja do que for.
Nós corremos o sério risco de pular de uma diversão para outra, de um hobby para outro, ou nos afundarmos nessas coisas. Isso é perigoso. Não somente por causa dos possíveis danos físicos, do abuso das substâncias, de uma vida dissoluta, mas há o seríssimo risco de que essas coisas funcionem como uma interferência. Algo que bloqueia a conexão real que o teu coração tem que fazer de fato com algo maior e superior. E você fique pulando de uma coisa para outra e embotando os seus sentidos e não perceba o que está acontecendo. Nós somos facilmente enganados, esse é o problema. A gente acha que fingir que o vazio do coração não existe e que abafar esse vazio com alegria e vinho e essas outras coisas vai resolver o problema. C.S. Lewis certa vez disse: nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Lewis diz: nós somos que nem uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar férias na praia. Somos nós, brincando na lama, achando que a lama é a vida. E veja, essa busca por diversão seria uma ótima solução se não houvesse ressurreição, é o que Paulo falou, não é? 1 Coríntios 15, quando ele disse: os mortos não ressuscitam, vamos comer e beber mesmo, porque a vida é isso. Não tem outra coisa a fazer. Essa é a primeira das coisas erradas, formas erradas, que a gente tenta lidar com a vida debaixo do sol e o buraco do coração. A gente tenta ocupar a mente e fazer de conta que o buraco não existe. Essa é uma tentativa. A outra tentativa, e Salomão fala dela, é de reconhecer que tem um buraco e tentar criar algo muito grande para preenchê-lo. Segundo ponto, segundo projeto, grandes projetos pessoais não satisfazem o coração. Veja, o segundo plano que Salomão traz é o de fazer a vida valer a pena por meio de fazer grandes coisas. Vamos falar um pouquinho de algo que surgiu muitos anos depois disso, mas que parece muito com isso, um negócio que a gente chama de existencialismo. Calma, é só uma palavra, não precisa ter medo dessas coisas. Esse movimento existencialista começou na Europa no século, já no 19, mas depois fica forte depois das guerras mundiais, com filósofos, pensadores e artistas, percebendo o clima cultural que tomava conta do mundo depois da decepção que foram as guerras mundiais. Todo mundo acreditou nas promessas que a ciência fez, de que uma era de ouro esperava a humanidade por meio da ciência e do avanço tecnológico. Eita, mas não deu certo, a gente se mata, milhões de pessoas morrem nas guerras, coisas horrorosas acontecem. E a humanidade, que parecia ir tão bem na sua busca por conhecimento e progresso, acabou gerando guerras sangrentas, massacres étnicos, experimentos médicos indizíveis, bombas nucleares que evaporam civis e militares instantaneamente. E um dos caminhos que o mundo buscou depois dessa decepção foi esse tal desse existencialismo. De novo, não precisa ter medo, é só uma palavra. A ideia é muito simples. A ideia é a seguinte: esse mundo é um absurdo, esse mundo não tem sentido nenhum em si. Mas a gente vai viver sem sentido? Não. Faz o seguinte: já que o mundo não tem sentido, você mesmo, cada pessoa, é responsável por criar algo para que a vida tenha sentido. Fazer algo que crie sentido, que valide a sua própria existência. E aí vem aqueles nomes que você já ouviu falar, Sartre e outros, que falam que nós vivemos sim num mundo absurdo e que a gente precisa é autenticar a nossa existência por meio de algum ato da nossa vontade. Não importa muito o quê, o que importa é você agir, importa você fazer. Tem mais detalhes, tem variedade, é claro, mas o básico é isso. A vida não tem sentido, mas você é capaz de, por meio das suas grandes ações, ou pequenas que seja, mas as suas ações, criar um significado para a existência. Alguns, como um cara chamado Jaspers, falava em ter uma experiência final, uma experiência tão poderosa e não racional que daria sentido para a vida. E a turma estava tão desejosa de achar essas coisas que o próprio Jaspers alertava os seus alunos de que não havia provas de que o suicídio seria a solução. Porque o pessoal estava disposto a meio que tudo para tentar achar esse sentido. Quiser mais ler sobre isso, pega esse livro que o pastor Eber sugeriu ontem à noite, O Universo ao Lado, do James Sire. Procura por esse livro e você vai ver lá. Ele explica bem esse movimento, com muitos exemplos, é bem legal de ler. O Francis Schaeffer também lida com isso nos seus livros. Curiosamente, é algo similar ao movimento que o pregador Salomão faz. De uma busca que é insatisfatória por conhecimento e por diversão, ele se volta para a busca pela autorrealização em fazer coisas que justifiquem a sua existência. A segunda coisa que ele tenta é fazer grandes projetos. Olha comigo o verso 4 em diante.
empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Veja, o pregador busca fazer sua satisfazer seu coração em grandes projetos e grandes compras. Ele coleciona tesouros vindo de lugares diversos. E veja como tudo é centrado nele. Fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim. Grandes obras, grandes casas, plantei vinhas, fiz açudes, fiz bosques, enchi minha casa de servos, enchi minha casa de tesouro, tive mais animais do que qualquer outro que veio antes de mim. Fiz o meu nome grande, realizei grandes coisas. Esse é o meu projeto. Salomão cria para si um paraíso na terra. E nós muitas vezes tentamos fazer isso, esse mesmo movimento. É interessante que muitas vezes os mais velhos reclamam do movimento da juventude de tentar ir atrás da diversão e da dissolução, como se a vida tivesse nisso. E claro, é um movimento errado. Mas muitas vezes os mais velhos vão atrás desse movimento. De tentar fazer a vida valer a pena por meio de grandes projetos pessoais. Para alguns é por meio de ter a casa dos sonhos. E a vida está em ter a casa dos sonhos. Ou uma casa simples própria que seja. Ou uma casa maravilhosa, equipada. Ou mesmo que seja ter a caverna masculina com geladeira, grelha, TV, videogames. Para outros o projeto da vida é ter uma grande empresa. E a vida está nisso, em me tornar um grande empresário. Para outros é um corpo espetacular. Um projeto que pode virar o próprio sentido da vida. Para outros é uma carreira. Meu sonho é ter uma carreira monumental. Para outros pode ser a família exemplar. Até uma família exemplar pode se tornar um projeto idólatra. Para outros eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, para plantar e para colher, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Talvez seja esse o seu projeto. Não é uma má ideia. Mas às vezes a gente acha que a vida está nessas coisas. Salomão fez uma casa monstruosamente especial, com pomares, com animais, com servos para garantir o bom funcionamento. Um comentarista, Derek Kidner, diz que ele criou um mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso, refinado, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e agradavelmente não civilizados, onde nenhum fruto é proibido. Quem sabe se eu criar um mundo à minha imagem e semelhança, lá eu encontre tranquilidade, lá eu encontre paz. E são inúmeras as tentativas que nós vemos por aí, seja no mundo da ficção, seja na vida real, de tentar criar uma vida alternativa, um ambiente alternativo, uma realidade autônoma, onde eu possa encontrar paz. É por isso que a gente gosta tanto, por exemplo, de passar algumas horas num esporte, ou passar muitas horas num jogo de tabuleiro, ou num jogo online. Porque lá a vida funciona meio que com as regras que a gente aceita, gosta e topa. Nas nossas terras imaginárias a gente pode ser rei. Tem um poema antigo de Manuel Bandeira, que vocês estudaram no ensino médio sem gostar, mas estudaram. Ele fala de uma terra assim, uma terra imaginária, que ele chama de Passárgada. E ele fala assim, eu vou embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar,
Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora para passar, Agatha. Percebe como esse poema mostra esse anseio nosso? A gente sabe que as coisas não estão funcionando direito. E quem sabe se a gente achar um lugar aí imaginário, onde as coisas funcionam do jeito que eu quero, aí quem sabe quando vier a vontade da gente se matar, a gente consiga achar alguma coisa que dê consolo para o nosso coração. Façamos os nossos grandes projetos, sejam eles físicos ou não. Para muitos, o grande projeto da vida é mudar o mundo. Você tem 18 anos e você fala, eu vou mudar o mundo. Depois, com 28, você não está tão animado assim. Aos 38, você só quer pagar os boletos em dia. Mas o projeto é esse. Quem sabe se eu me envolver num projeto do tamanho de um gigante? Quem sabe se eu for para a rua e tentar satisfazer meu coração? Quem sabe se eu marcar história? Eu quero poder dizer para os meus netos que eu estava lá naquelas manifestações. Eu tenho as fotos no Instagram para provar. Caminhando e cantando, indo embora, indo para a rua. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou quem sabe se eu plantar uma igreja? Aí eu valide a minha existência. Aquela igreja lá fui eu que plantei, com meu suor, com as minhas lágrimas. Quem sabe se eu marcar a história da minha cidade como um bastião do evangelho, esse projeto vai me saciar. Percebe? Que você pode pegar um projeto bom e maravilhoso, como plantar uma igreja e fazer dele um ídolo. Nós somos facilmente enganados. Nós achamos que fazer grandes coisas vai preencher o grande vazio. Mas o vazio é maior do que qualquer projeto. Veja Salomão, ele tentou todos os projetos. Ele tinha dinheiro para qualquer projeto maluco que o seu coração bolasse. Vou fazer uma construção gigantesca aí, pega lá o tesouro. Agricultura, pecuária, ele cria um clima musical em casa, ele tenta deixar um legado. Ele considera que todas as obras que sua mão fez, com fadiga. E a conclusão que ele chega é triste. Puxa vida, tudo isso aí é vaidade. Tudo isso aí é vapor, correr atrás do vento. A nossa arte é cheia desses exemplos. Lembro de um livro muito interessante de Umberto Eco, chamado O Nome da Rosa, virou livro depois. É uma história que se passa num mosteiro beneditino italiano, 1300 e alguma coisa, e a história é o seguinte: um frei franciscano inglês está indo para um debate teológico e passa um tempo ali naquele monastério. Mas logo acontece um crime, e logo tem um suicídio, e logo coisas perturbantes começam a acontecer. E William, esse frei local, recebe a tarefa de investigar antes que uma comissão da Inquisição chegue na cidade. E logo tem mais mortes e mais mistérios, e os mistérios envolvem uma biblioteca, local onde se revelam os prazeres da mente, onde encontramos segredos proibidos e os mistérios da nossa vida. Inclusive, o mistério passa por uma suposta obra perdida de Aristóteles sobre o valor da comédia, a qual um homem escondeu porque julgava que o riso é muito perigoso. E o William vai investigando e encontra uma trama com aspirações políticas, com sexualidade proibida, e um tema constante do livro é a descoberta dessa história de qual é o valor da alegria. E se nós descobrirmos a alegria, o que isso vai fazer com o nosso mundo? E de todas as partes, à medida que a história avança, você vê tentativas de construir a vida a partir de algo efêmero. Alguns por meio do conhecimento proibido, outros por meio do sexo proibido, outros por meio de fazer o seu nome grande dentro da igreja romana, outros por uma vida simples de reclusão e tranquilidade, outros por meio do orgulho intelectual de entender os mistérios mais profundos. Tudo é vaidade, tudo ali é vaidade. E a história segue, e o plano de todo mundo vai dando errado, e cada plano, cada projeto é desfeito em morte, em frustração e em fogo. E o livro termina de uma maneira misteriosa, bela e triste. William, o frei, pensa em tudo isso, em toda essa correria, essa agitação, esse correr atrás do vento, e ele termina o seu livro com uma frase em latim que explica o título do livro, que é O Nome da Rosa. O autor considera melancolicamente tudo o que se passou e fala: da rosa só nos resta um nome. Da rosa, da beleza, da flor, só nos resta o nome. De todas as nossas tentativas com grandeza e prazer e conhecimento e orgulho, e seja o que for, todas as nossas tentativas de prazeres proibidos ou permitidos, de conhecimento ou religiosidade criadas por nós, alegria ou enfado, de tudo isso só nos resta um nome. Não tem flor, não tem rosa, não tem satisfação da flor, da rosa, só nos resta o nome. Talvez você ache que se você tivesse tempo e dinheiro, você resolveria o seu coração. Talvez você pense que se você tivesse dinheiro de verdade, aí você faria aquela viagem de mochila pela Europa para se encontrar.
fosse o austero caminho para Santiago com seu misticismo. Alguns sonham em fazer esse caminho de Santiago. O meu sonho é mais parecido com fazer um tour pelos estádios ingleses, ou pelos autódromos do continente. E o que te falta é dinheiro, não é? É isso que falta para você? Salomão te disse que não é não. Se você tivesse dinheiro, você compraria sua Ferrari 488 e andaria velozmente, e nem a vida nem a morte iriam te pegar. Aí você teria tempo para escrever teu livro, para montar tua empresa, para mobiliar sua casa. Aí você faria algo grande, certo? Talvez aí você investiria seu tempo e seria o que você sonha ser. E é interessante porque hoje a gente pode ter muito do que nossos pais não podiam ter. Você pode ter uma biblioteca digital monstruosa, você pode ter uma biblioteca musical monstruosa, você pode ter vinho de todo mundo a preços bem razoáveis, você pode desfrutar de muito do que esse mundo oferece. Hoje você pode fazer viagens internacionais a um custo muito menor do que nossos avós e mesmo nossos pais poderiam. E as possibilidades maiores de fazer grandes projetos não resultaram numa humanidade feliz, resultaram? As possibilidades maiores de nosso tempo de fazermos grandes coisas de autorrealização só mostram para a gente que a vida não está nessas coisas. Se você, meu querido, está achando que a vida vai consistir em se tornar um grande programador, um grande artista, um grande médico, um grande amigo, um grande marido, um grande pai, Salomão, que teve de tudo isso, puxa o seu cachimbo teológico e sopra fumaça no seu rosto e diz: isso é vaidade, não vai adiantar. Essa era a segunda coisa para a gente ver. Terceira e última. Por detrás do prazer, por detrás da diversão, por detrás dos grandes projetos que a gente quer colocar no coração, há algo que nós buscamos debaixo do sol e que é atraente por uma razão um pouco diferente. É o que a gente chama de beleza, porque às vezes não tem uma palavra melhor. É algo que aplaca os nossos corações e traz quietude. Mas o terceiro ponto que eu vou te trazer hoje é que nem mesmo o prazer estético, nem mesmo a beleza vai satisfazer o coração. Veja, nisso tudo Salomão busca uma outra coisa que é mais difícil de definir, é mais impalpável. Veja, Salomão diz que ele não poupou seus olhos. Ele buscou beleza em toda parte, ele buscou experiências que validassem sua vida. Ele buscou isso na beleza das mulheres, ele buscou isso na beleza das suas construções, ele buscou na beleza da natureza, ele buscou a beleza da música, coisas feitas por Deus para elevar nosso coração, sim. Você percebeu o que ele descreve? Ele fala que ele trouxe para o palácio diversos músicos, cantores e cantoras. Veja, era algo absurdamente caro nesse tempo. Nessa época não tinha aparelhos que você bota para reproduzir música. Se você quisesse ser músico, você precisava de gente tocando. E ele investiu em frequentemente ter música no palácio. Quem sabe por meio dessa beleza, desse desfrutar, a coisa resolva. E nós também buscamos em coisas similares. Buscamos, por exemplo, na própria música que fazemos e compramos. Seja naquela composição que você fez, seja cantando no chuveiro e arrasando no seu cover, seja ouvindo e se emocionando com uma peça belíssima, seja dançando em casa quando ninguém vê você dançar, seja correndo e ouvindo aquela playlist do smartphone que você preparou. A música tem sim o poder de nos fazer perceber, de tocar algo superior. Mas apenas tocar, não dá para agarrar porque é vapor. Nisso tudo, queridos, nós temos um aspecto importante que vai além do simples prazer físico ou mesmo do orgulho das realizações. É o prazer estético, a nossa busca por beleza. Coisas que evocam o prazer e a beleza do coração. Coisas que elevam a alma. Mais uma história. Esse é um filme. É um filme chamado Beleza Americana. Um filme com Kevin Spacey, antes dele se tornar o homem mais odiado da América. Um filme de 1999, chamado Beleza Americana, que conta a história de uma família frustrada. Pai, mãe e filha. E está bem presente essa ideia que eu falei de achar uma experiência que valide a nossa existência. O homem, certo dia, percebe, minha vida não é o que eu quero, está meio que numa crise de meia-idade. Seu emprego não lhe satisfaz, sua esposa está distante, sua filha está revoltadinha, e ele decide buscar a vida. Ele vai mudar de emprego, ele vai começar a malhar, ele vai começar a enfrentar as coisas que ele não enfrentava, ele começa a desenvolver um interesse um tanto exagerado e bastante impróprio por uma adolescente colega da sua filha. Um homem que está tentando preencher a sua vida. Ao mesmo tempo, vários outros personagens da mesma história estão tentando de formas diferentes.
A esposa dele frustrada no casamento, querendo ver a carreira decolar profissionalmente, busca alívio com um namorado que ela arruma. A filha deseja mudar a sua aparência, pois ela se acha horrorosa. E o nome do filme, Beleza Americana, é bastante interessante porque é o nome de uma flor. Beleza Americana é o nome de uma flor. É uma flor de grande beleza, vermelhona, assim, mas que ela tem a tendência de estar bonita mesmo quando as suas raízes ainda estão podres. Mesmo que ela pareça bela, ela pode estar podre. E embora bela, ela não tem perfume. E essa é a ideia do filme. É uma beleza falsa. Uma beleza que está apodrecendo e que não tem perfume. O filme passa bem a ideia de que todos estão buscando algo aparente, uma bela aparência, mas por trás está tudo morto. E um dos personagens, talvez o mais lúcido de toda a história, é um vizinho da família, um cara meio esquisitão que começa a namorar a menina, e um dia ele mostra para ela um vídeo que ele fez. É uma coisa meio estranha, tá? Ele fala para ela, quer ver uma coisa mais bonita que eu já filmei? E é uma coisa um tanto estranha, ele é numa tarde fria, ele vê uma sacola plástica que fica flutuando no vento, assim, por uns 15 minutos. O vento, um redemoinhozinho, levanta, desce e assim vai. Algo corriqueiro, mas ao mesmo tempo parecia haver algo como se fosse uma ruptura no próprio tecido da realidade, que nos permitisse ver que o mundo é mais do que ele é. E o rapaz, descrevendo esse momento tão estranho, ele diz assim, era um desses dias em que em poucos minutos vai nevar e tem uma eletricidade no ar, quase dá para ouvir. E essa sacola estava dançando comigo, como se fosse uma criancinha implorando para brincar comigo, por 15 minutos. E foi nesse dia que me dei conta de que havia vida por detrás das coisas. Essa incrível força benevolente que queria que eu soubesse que não havia razão para ter medo. Às vezes tem tanta beleza no mundo que eu sinto que eu não vou aguentar. Parece que meu coração vai explodir. E o que ele está descrevendo é verdade. Tem muita beleza no mundo. E às vezes parece que o coração vai explodir. E os nossos olhos não se fartam delas. Eu sigo no Instagram diversas dessas contas que ficam mostrando apenas cenas de paisagens e partes das paisagens naturais e construções da humanidade. E é de tirar o fôlego. Meu programa favorito de TV chama Brasil Visto de Cima. É uma maravilha, eu sento lá e fico vendo um helicóptero flutuando e visitando as cidades e paisagens do Brasil. Quem sabe seja isso então? A vida não tem muito significado não, mas ela é tão bonita assim mesmo, não é? Tem tanta coisa bela para encher o coração e para ver e para ouvir. Quem sabe as experiências estéticas apontem para algo superior e seja a resposta. Quem sabe seremos salvos pela arte. Quem sabe a beleza salvará o mundo. Somos facilmente enganados. Achamos que se encontrarmos coisas belas e cheias de vida, o vazio vai sumir. E a gente busca beleza em toda sorte de coisa. A gente busca beleza num drible desconcertante, nas belas linhas de um edifício, numa paisagem deslumbrante de cima de um teleférico, na rima de um poema, no sorriso de uma pessoa, no carinho de um cachorrinho. E temos a frágil esperança de que a beleza é o que buscávamos, mas não é. Entenda, é importante que você entenda, é vital que você entenda. A beleza desse mundo não é a coisa em si, ela é apenas uma pista que faz com que você se lembre de que a realidade é mais impressionante e de que há algo por detrás de todas essas coisas. Tem um livro que eu amo muito que se chama Morrer de Tanto Viver, do Nathan Wilson, está para sair em português, e ele lida muito com essa questão de onde está a vida, onde a gente encontra as coisas. E outro homem que lidou muito com isso é C.S. Lewis, e Neil Wilson, falando sobre Lewis, diz o seguinte: C.S. Lewis falou sobre a borealidade, o anseio agridoce e esmagador, que se mistura com a alegria. Para ele, essa sensação era provocada pelo frio, pelas noites claras, estrelas, pelo vento em árvores banhadas pela lua. A conexão era com algo resoluto, rigoroso e belo. Eu sei o que ele quer dizer. Comigo, a sensação é de estar ao sol, em uma praia branca com uma bebida gelada, enquanto se observa as águas caribenhas a molhar a areia e surge uma beleza própria. Ou então estar num penhasco e assistir o mar cinzento e furioso batendo nas rochas, provar o sal frio das gotas nos lábios, enquanto o vento castiga as pernas. Aqueles momentos em que você se percebe com os maxilares abertos, aquele momento que você puxa o fôlego.
Você prende a respiração. Quando a gente se sente tão pequeno diante da imensidão dominadora. Quando as estrelas não são apenas algo reluzente, mas explosões fervilhantes e gigantescas a pontilhar aquilo que é inconcebivelmente frio. Momentos que ansiamos, o anseio, o gemido contra a maldição, o desejo de sentir tudo e ver esse mundo pelo que ele é. Queridos, muitas vezes nós achamos que a vida está nessas coisas, mas é importante que você entenda que quando você tem vislumbres, quando o seu coração fica estranhamente comovido pelas coisas belas deste mundo, você deve se lembrar que há um Criador dessas coisas. Se você buscar na beleza deste mundo a resposta para o seu coração, você vai seguir as pistas, sim, mas elas não vão te levar ao fim. Um autor chamado Steve DeWitt explica que toda beleza foi criada por Deus para conduzir os nossos afetos a Ele. É por isso que os prazeres da terra são tão fugazes, para que eles fossem um caminho para nos levar até o Senhor, e não a vida em si. Se tem um grande vazio, se há algo que preenche, por que é que a gente tenta preencher com outras coisas? Porque nós somos rebeldes e caídos. Porque embora tenhamos sido criados para Deus, nós rejeitamos a Deus por causa do nosso pecado, mas o vazio continua, só que você continua sendo um adorador. Nós aprendemos ontem à noite que todos nós somos religiosos, todos os seres humanos são religiosos. E se você não quer adorar o Deus verdadeiro, você vai achar em outro lugar um ídolo. Você vai tentar adorar alguma coisa. E o problema é isso. Essas outras coisas, seja a beleza, seja o prazer, seja o que for, eles te dão uma prévia. Eles te dão um vislumbre, eles te dão um gostinho. E você fica satisfeito rapidinho, escapa de lidar com o Deus verdadeiro e acha que está resolvido o problema. Mas não está. A boa notícia é que nós temos um irmão mais velho, que sabedor de todas essas coisas, não se entregou a nenhuma dessas coisas. Alguém que veio e que sim, viveu e fez o que era necessário. Alguém que de fato não foi iludido pelas promessas de nenhuma dessas coisas. Isaías nos diz que nele não havia qualquer beleza. E ele fez o que foi necessário para remediar o preço do nosso pecado, da nossa rebeldia. E agora, cristão, você está livre para parar de procurar nas coisas desse mundo aquilo que você só vai encontrar no Criador delas. E para entender esse mundo, e ao entender esse mundo com a perspectiva correta, pelos olhos do Senhor, você vai começar a aprender como desfrutar delas corretamente. C.S. Lewis, mais uma vez. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas, se aprendessem mesmo a olhar dentro dos seus corações, saberiam que aquilo que desejam é algo que elas não podem conseguir neste mundo. Há todo tipo de coisa que este mundo oferece, mas nenhuma delas, de fato, cumpre as suas promessas. O anseio que aparece em nosso coração quando pela primeira vez nos apaixonamos, ou quando pensamos numa terra distante, ou quando pela primeira vez pegamos algo excitante, esses anseios que nem o casamento, nem as viagens, nem o aprendizado podem satisfazer. Houve algo que quase pudemos segurar, naquele primeiro anseio no jardim, mas que desapareceu na realidade. O que Lewis está dizendo para você, cristão, é que nesse mundo de tesouros, esses tesouros da mão viram vapor. Sim, são tesouros. Sim, são coisas impressionantes. Mas se você achar que a vida está nessas coisas, vai subir na tua mão. É algo que chamamos que encontraremos na beleza. Achamos que encontraremos na beleza. É algo que a gente tenta repetir na nossa diversão. É algo que a gente tenta imitar por meio das nossas realizações. Eu tenho, entretanto, boas notícias para você. O que nós temos nos basta. Você não precisa ficar correndo atrás do vento para achar significado da vida. Pois em Cristo nós temos essa solução. No Deus homem que morre na cruz do Calvário, para esse mundo de sombras, para esse mundo de ilusões, onde Ele satisfaz a ira do Criador e ressurge como primogênito da criação nova, para junto a si reunir todo um novo povo, que vai marchar rumo a uma nova cidade. E nessa marcha, consegue olhar para esse mundo e ver o que ele é.
uma terra que vai ser refeita, uma terra que vai ser renovada, que mantém sim muitos dos vislumbres e das maravilhas do projeto original, e que sim está sendo restaurada, mas que vai passar por algo melhor. Em Cristo nós ouvimos como quem entende. Nós sabemos que fomos criados por Ele, para Ele e por meio dEle. E que nele há essa paz que buscamos, nele há essa verdade, nele há a vida, nele há felicidade, satisfação e contentamento. E enquanto não chega o momento de com Ele habitarmos um novo jardim, nós rimos como quem chora por um mundo que está por passar. E nós choramos como quem ri por um mundo que está para chegar. Ele triunfou no mundo desértico, enquanto nossos pais falharam num jardim florido. Ele morreu no cadáver de uma árvore seca e com isso nos enxertou numa videira cheia de vida. E por meio das flores da sua vida e da sua morte, Ele abre caminho para provarmos do fruto da árvore da vida. E Ele falou: considera os lírios do campo e lembra que eu cuido de vocês. Não é à toa que nós o chamamos de totalmente amável. Da rosa que é este mundo quebrado e sem pétalas, quando essa rosa for refeita, nós teremos muito mais do que o nome. E se você procurar com cuidado, você vai perceber que o seu perfume já está entre nós. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez as coisas boas desse mundo fugazes, para que nós percebêssemos que a vida não está nelas. Agradecemos porque em Cristo nós podemos começar a já experimentar nessa vida a renovação de todas as coisas. Obrigado porque em Cristo nós temos as promessas de uma nova vida. E nós não precisamos mais correr atrás do vento deste mundo para encher nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós temos o exemplo inspirado dado por Salomão acerca da futilidade de correr atrás do vento. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver esse mundo pelo que ele é. Uma terra de sombras e passageira, ainda que pontilhada, que repleta de deleites e de coisas boas que o Senhor fez. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Salvador. Amém.